Olá, cinéfilos, eu sou Márcio Salles, sou crítico de cinema e quero compartilhar com vocês as minhas impressões sobre o Sol do Oeste, faroeste que entrou na grade de exibição da Netflix na semana passada, dirigido pelos irmãos Zellner. O filme, ele conta a história de Samuel, interpretado pelo Robert Pattinson, um peregrino que está viajando em busca de um pastor para casá-lo com sua amada, Penélope, interpretada pela Maya Wasikowska. A princípio relutante, o pastor acaba aceitando a tarefa pela quantidade de dinheiro envolvida. E a hesitação do pastor é justificada pela cena inicial em que nós descobrimos que na realidade ele está passando, ele é uma farsa. Ele herdou o terno, o colete e a Bíblia rasgada de um outro pastor que havia desistido daquela profissão justamente por achar o Velho Oeste desolador demais. E ele acabou se entregando à bebida, ao álcool, para superar um trauma do passado. Mas parece que estou falando um filme muito dramático, mas Sobre o Sol do Oeste é, na realidade, uma comédia. Ele tem um ar cômico. Eu não diria que ele é uma comédia, mas ele tem um ar cômico em como retrata a forma dos seus eventos. Já que a dupla de diretores, que inclusive atua também, ela utiliza certos closes, certos enquadramentos bastante desconfortáveis e que provocam um estranhamento natural do espectador diante daquelas figuras caracterizadas justamente para destoar daquele cenário, para contrastar com o personagem do Robert Pattinson. Enquanto isso, nós temos um rigor de narrativa que pode ser um pouco negativo para vocês ou para alguém que não curta esse ar mais contemplativo, em que os planos se alongam um pouco mais do que parece necessário, e eu enfatizo, parece, porque a nossa perspectiva, a nossa intenção é que os planos sempre sejam cada vez mais rápidos, porque é uma exigência do nosso público contemporâneo, mais ansioso, que tem as mídias sociais à disposição e que faz muitas coisas ao mesmo tempo. No caso do filme, não. Os planos se desenvolvem com mais paciência, nós enxergamos a troca de olhares, nós enxergamos a construção do pensamento do personagem antes dele promover uma ação específica, e isso contribui com aquela ideia de contemplatividade que o próprio Velho Oeste parecia ter, já que o tempo parecia andar mais lento naquela época. Mas se não é pelo senso de humor e se não é também por esse ritmo particular do filme, eu acho que o maior destaque está em como ele consegue trazer o Velho Oeste para a ótica contemporânea, utilizando-se e assim justificando o título original do filme, que é Damsel ou Donzela, como meio de discutir certas práticas tóxicas, certos comportamentos, não necessariamente masculinos, mas sobretudo masculinos, em relação às mulheres, como o stalking, como comportamento de assédio e muito mais. E eu não vou entrar em detalhes sobre como o filme faz isto, mas na metade do filme o roteiro tem uma decisão muito inteligente de revelar que, analisada a narrativa sobre um outro ponto de vista, você passa do ponto de crença na palavra de quem está contando para você ao ponto de descrença em constatar que na realidade aquele personagem ele tem uma outra faceta, um outro lado diferente, que talvez ele não tenha sido totalmente honesto conosco. E essa mudança, essa quebra desse paradigma que acontece no meio do filme, é talvez o que o torne mais original, ao poder contextualizar, portanto, essa jornada do personagem e esse elemento feminista, mas não deveria ser só feminista, não é feminista apenas por questão de igualdade, mas um elemento mesmo de dignidade e de respeito, e permitir que cada pessoa tenha o direito de amar quem quer amar. E o filme, ele faz essa quebra e se torna refém dessa quebra que acontece na metade do filme. Talvez aí seja o seu ponto negativo, porque ele parece que ele reencena tudo aquilo que aconteceu nessa uma hora em pequenos segmentos depois desse momento, e acaba ficando um pouco cansativo, um pouco repetitivo, que ao longo de 1h50 da narrativa, ele termine por se
ser prolixo demais. Eu acho que essa é a melhor palavra. Ao mesmo tempo, não dá para negar a eficiência do senso de humor do filme, como ele introduz, por exemplo, um índio, e como a percepção de um personagem daquele índio nos lembra da cena inicial do filme e cria uma gag que é muito boa, uma gag que é muito funcional, ou um outro personagem que basicamente renasce, né, ressurge dentro da narrativa, e cria um faroeste que é diferente, é original, embora não seja um filme que não seja aquele filme ideal do faroeste para de fato, nossa, tá vendo como o faroeste ainda tem muito a oferecer? É, porém, um filme que nos mostra porque nós amamos esse gênero e por que nós não podemos deixar esse gênero morrer, ainda que sejam poucas as nossas incursões atuais no Velho Oeste. Então eu recomendo que vocês assistam a Sob o Sol do Oeste e darei ao filme 3 estrelas. Até a próxima.